de Deus disse amém. Amém. Nós vamos ter o nosso batismo agora. Pastor Alexandre vai conduzir esse momento e eu quero que você participe aí com alegria dessa hora. Deixa a turma sentar, né, Xande? Pode sentar. A graça e a paz de Jesus, boa noite. Queria chamar os nossos batizantes para vir aqui em cima. Pode vir aqui. Pode subir, vamos receber eles com a salva de palmas. Vamos tentar colocar todo mundo aqui em cima. Pode vir cá. Fica aqui mais para aqui. Que aí vai caber todo mundo. Aí. Joia. Pode vir. Olha quanta gente, igreja. Glória a Deus. Pode vir mais para cá. Pode juntar aqui na frente. Para caber todo mundo. Pode vir. Vem, Gustavo, pode vir. Aê. Olha que alegria, meus irmãos. Quanta gente que vai passar pelas águas hoje. Irmãos que subiram a montanha no último domingo, já estão passando pelas águas. Irmãos que têm andado conosco. É maravilhoso isso. É maravilhoso o que Jesus está fazendo nesses últimos dias. É maravilhoso o que Jesus está operando na vida das pessoas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele compara o batismo aos tempos de Noé, ao dilúvio, às águas do dilúvio, que fizeram separação da maldade, da bondade, fizeram separação da rebeldia e da obediência. O apóstolo Paulo compara o batismo lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, com a libertação do povo de Israel do Egito, o povo que é liberto da escravidão, caminha rumo à sua Canaã, e no meio do caminho passa pelas águas do Mar Vermelho, e é ali também batizado, se identificando com Moisés, e o batismo é tudo isso e é muito mais. O batismo é essa identificação fundamental nossa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com aquele que morreu para nos salvar. E o batismo é essa representação. Quando a gente entra aqui na piscina, nós declaramos, nós professamos a nossa fé que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós somos mergulhados na água e quando somos mergulhados estamos morrendo com Cristo. Mas quando somos levantados da água, estamos ressuscitando com Ele para uma nova vida. O batismo é algo maravilhoso. E já fica o convite para você que ainda não passou pelas águas. Se batize, não perca mais tempo. Faça como eles, que tomaram essa decisão maravilhosa de passar pelas águas, se identificar com Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso muda totalmente as nossas vidas. E eu queria orar por eles. Agora eu queria pedir para você ficar de pé novamente. Você vai estender as mãos para cá e nós vamos abençoar a vida deles. Pastor Breno. Estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos. Abba, graças te damos, Senhor, por essa noite, Pai, pela vida de cada um aqui, Pai, que ouviu a Tua voz. Pai, nós cremos que foi o Senhor que chamou cada um que está aqui, Pai, a um nível profundo de intimidade contigo, Pai. E eu te peço, Pai, que esse dia possa marcar a vida de cada um deles, Pai. Que a partir, Pai, desse dia, eles possam experimentar de um nível mais profundo de intimidade e de relacionamento contigo, Pai. Porque fomos criados para glorificar ao Senhor e viver para a Tua glória, Pai. E nós te louvamos pela vida de cada um que está aqui, Pai. Porque nós cremos, ó Deus, que eles são resposta às nossas orações, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo crescimento da nossa igreja, Pai. E te louvamos, ó Pai, por esse ano de 2025 que se aproxima, Pai. Nós cremos que o Senhor fará ainda infinitamente mais, Pai. E nós te louvamos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente aí. Vocês podem vir para a gente poder começar.
Lilian, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cíntia, diante de Deus e dos homens, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Cíntia, diante de Deus, de toda essa igreja, da sua família, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Soraya, você confessa que diante de todos e de Deus, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra que Deus me concedeu nesse dia poder batizar a minha filha. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Glória a Deus. Ana, diante de Deus e dos homens, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Luísa, você confessa que diante de todos e de Deus, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Henrique, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana e Beatriz. Anne e Beatriz são mãe e filha. Vão se batizar juntas. Vocês confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anabela, diante de todo esse povo, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim.
como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Pode vir mais pra cá um pouquinho. Camila, você confessa aqui diante de todos e de Deus, Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sheila, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, testemunho lindo desse homem aqui. Estudamos juntos, colega de faculdade. Já é um homem de Deus, é um pastor. E da sua confissão de fé, ele me disse: olha, eu quero ter essa experiência, essa vivência de passar pelo batismo nas águas. E hoje nós estamos aqui juntos nessa marca, nesse selo na vida deste homem. Meu querido Amarildo, você confessa Jesus diante de Deus e dos homens como seu Senhor e Salvador? Sim. Como seu amigo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Sentar mesmo, você não machuca o seu joelho. Jonas, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gustavo, diante de toda a igreja, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Beatriz e Sofia. Aí, Léo, a mãezona ali, que bênção, hein? Vocês confessam diante da igreja, diante de Deus, diante de todos aqui, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, diante da pública confissão de fé de vocês, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gustavo, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um casal descendo junto às águas batismais. Lívia e Felipe, vocês confessam a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, o Deus da casa de vocês? Sim. Sim, eu confesso. Então, como ministros do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Ana Luísa, diante de Deus e dos homens, você confessa a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Sérgio, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Camila, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Álvaro, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, sempre. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rodrigo, diante de Deus e dos homens, você confessa a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o batismo da família. Glória a Deus. Débora e Bruno, vocês confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, diante da pública confissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.